Você, Priscila, qual que é o seu maior medo? Qual foi o seu maior medo? Bom, são vários medos, continuo com medo de muita coisa, mas sempre antes de alguma grande cobertura, viagem presidencial dá muito medo. E eu lembro que uma vez em Davos também, eu tava no Fórum Econômico Mundial e tava uma nevasca e eu tava com um carro que não era 4x4 e o segurança falou, não, você não pode ir pra Fanas, que era a cidade que eu tava a 1 hora de Davos. Aí eu falei, não, eu preciso voltar, tô hospedada lá, as hospedagens em Davos eram tipo $1.000, sei lá, €1.000 por dia. Aí eu tive a sorte porque eu tinha ficado num estacionamento que era coberto. E um dos dias quando o estacionamento aberto estava fechado. E aí, por sorte, eu falei, não, acho que eu vou para aquele estacionamento, tava menos 10 graus. E aí eu consegui ficar no estacionamento fechado. Eu liguei pro meu marido e falei, ó, não vou ter contato, que eu vou dormir num estacionamento. Aí fui pro estacionamento e tudo isso porque acabei esticando um pouco. Tinha sido um dia que rendeu bastante de reportagem, de falar com autoridades. E daí eu dormi no estacionamento, mas no dia seguinte a cobertura tinha acabado, tava um dia lindo, então foi tudo certo. E eu queria deixar um relato também aqui, porque eu li o livro do Lori em 2023. E eu tinha inclusive uma mensagem que eu mandei pro Lori na época, porque eu não sei se ele percebeu que eu tava com medo ou o que aconteceu, eu era analista de economia na época, ele me chamou, assim, a gente nem se conhecia, ele falou, olha, posso te falar uma coisa? Você não tem que ser perfeita, né? Você não precisa lidar com a perfeição, você tem que se amar, a gente tem que se amar. E eu fico até emocionada de falar, porque isso, pra mim, foi uma coisa, assim, do Lori que eu guardei por muito tempo, até hoje eu tenho um carinho enorme pelo Lorival. E aí eu tenho uma mensagem minha aqui de 2023, em que eu falo assim, Lorival, bom dia, tudo bom? Chegou bem de viagem, ele estava no Afeganistão. Queria dizer que comecei a ler seu livro, estou na página 70 ainda, mas estou simplesmente amando, está influenciando positivamente o meu trabalho. Achei linda a forma como você coloca o objetivo da reportagem acima de tudo, inclusive dos seus medos. A facilidade com que você transmite assuntos complexos é fascinante, não dá vontade de parar de te ler. Então te ver em Cabu dessa vez teve um sentido totalmente diferente para mim. Falei dos relatos dele no Novo Dia, do que estava acontecendo, falei que torcia para ele ter uma ótima cobertura de novo e para que ele tivesse seguro. E queria ver se dava para a gente ler muito rapidamente um trecho do livro, que inclusive eu passei para ele na época que eu estava lendo, que ele falou que ele estava na Rússia, né? E aí o tenente falou para ele que ele era o único jornalista que não era russo e que estava lá naquele momento. Vou pedir aqui para uma licença para eu ler muito rápido esse trecho. Ele falou assim, passava das 10 da noite e era a primeira coisa que eu comia, a ração da 1 da tarde. Guardei no bolso um pacotinho de açúcar, já que não sabia quando voltaria a comer de novo. O tenente tirou uma foto de mim dentro da sala do comando que saiu tremida. Na 3ª hora, deixei de ser tratado como suspeito para me tornar apenas um transtorno. E aí o tenente disse, você se arriscou demais. Você é o único jornalista não russo na Ossétia do Sul. Todos os que estão aqui vieram conosco pela Ossétia do Norte. E aí a história continua e tudo, e ele falou que tinha um instinto para mostrar o passaporte, enfim, né? Você vai contando e relatando a história. E aí, por fim, eu sei que eu mandei uma mensagem pro Lori nesse dia, que foi falando assim, que ele era, na verdade, eu falei, isso não é vencer o medo. Eu falei, até um parafuso a menos pelo jornalismo. Porque você é muito louco. Tô lendo teu livro, tô continuando e você é muito louco. Que livro? E ele falou, livro que é maravilhoso. A gente tem o QR Code, inclusive, que a gente pode espelhar aqui para quem quiser saber mais sobre a obra, mas assim, é realmente um livro que mexeu muito comigo, Lori, pelos teus relatos, pela parte do jornalismo, editorial, mas também muito por essa tua visão de vida que sempre me inspirou demais, assim, em momentos muito difíceis, inclusive, para mim. Muito obrigada por isso. Eu vi um depoimento desse, já compensa todo o trabalho, todo o esforço. Obrigado, Pri. E você, Américo, como você tem lidado com o medo? Rapaz, o medo não pode te paralisar, né? Você já comentou aqui justamente sobre esse livro, né? Que o medo é muito importante, né? Para você. Você precisa sentir medo para não se colocar em riscos desnecessários.
fazer uma pergunta para você daqui a pouco sobre isso, então não vou. Mas eu não sei, eu acho que às vezes eu deixo a adrenalina. Eu preciso reler o seu livro para entender os 7 passos mais uma vez e não cometer erros que a gente acaba cometendo, como você acabou de falar, né? Porque eu acho que em vários momentos eu deixo a adrenalina me empurrar e não presto atenção em sinais de perigo. A gente mostrou recentemente aí um episódio que eu estava na Ucrânia, por exemplo, e alguns drones russos começaram a sobrevoar a cidadezinha onde eu estava. De repente a gente começou a ouvir disparos dos ucranianos tentando abater aqueles drones, e quando eles fazem disparos com armas é porque eles estão tendo contato visual com os drones que estavam em cima de mim, e o Fixer tentando me arrastar dali, e eu naquela adrenalina de não, preciso reportar. Então eu coloquei, na verdade, me coloquei num risco que eu não precisava, que eu sabia que eu não deveria ter me colocado. E quando você passa alguns riscos que você não tem controle, eu acabo me interiorizando muito, assim. Eu não sou uma pessoa particularmente religiosa, mas eu tenho algumas crenças. Por exemplo, que os meus ancestrais, meus antepassados vão, de alguma forma, me defender, ou vão me ajudar. E eu estou falando de gente próxima, meus avós, agora minha mãe, que faleceu em abril desse ano, é uma das pessoas que eu olho para cima quando estou em algum momento, assim, ficando até emocionado, algum momento de medo, etc, tal, esperando ter ajuda, né, dessas pessoas. Enfim, preciso reler seu livro, preciso não cometer erros como esses que eu cometi na Ucrânia, etc. E eu só fazer uma observação, e eu queria fazer uma pergunta para você também, Lorival. O Lorival comentou que ele foi para o Afeganistão quando eu era vice-presidente, de alguma forma incentivei o Lorival a voltar para o Afeganistão 20 anos depois, porque assim ele encerrava também um ciclo. Ele esteve lá quando o Talibã foi deposto do poder, e estava lá, o único jornalista brasileiro, pelo menos, que fez isso, um dos poucos do mundo que estava lá quando o Talibã saiu do poder e quando o Talibã voltou ao poder. E ele me assustou bastante. Porque você, quando... Eu não estava em São Paulo ajudando e coordenando, e você sente muito medo e se sente responsável quando você, num cargo de chefia, envia uma pessoa, mesmo um repórter tão experiente como o Lorival, para fazer uma cobertura arriscada como essa. E, Lori, eu queria te perguntar se você, depois de tudo isso, etc., ainda sente medo. Naquela cobertura do Afeganistão, você me contou que você sentiu medo na saída do Afeganistão, talvez você possa contar essa história de novo, mas hoje, você ainda sente medo? Sim, na saída do Afeganistão aconteceu comigo uma coisa que aconteceu inúmeras vezes nessas coberturas, que eu me senti reduzido à condição de animal, que era uma disputa, uma multidão tentando cruzar a fronteira e os talibã batendo na gente. E eu me vi disputando depois de horas e horas, 3 horas, esperando uma fila. A fila se desfez, as pessoas começaram a se desesperar. E eram famílias, mulheres, senhoras, crianças do tamanho da minha filha mais nova. E eu, que nem um bicho, disputando com todo mundo para passar, porque ia ser fechada a fronteira e eu não sabia se eu conseguiria sair mais. A guerra, ela tem isso. É difícil de entrar, é difícil de ficar e é muito difícil de sair também. E muitas vezes, quando eu entrei, depois de entrar, eu fiquei pensando, e agora, como é que eu vou sair daqui? Isso é muito comum nas coberturas de guerra. Então você é reduzido a uma condição animal. E isso é um grande aprendizado, na verdade, porque você deixa de dar tanta importância a si mesmo, de dar tanta importância aos seus dramas internos, ao seu diálogo interno. E quando você perde a importância para si mesmo, o mundo ganha uma nova dimensão. As outras pessoas, a realidade, tudo fica mais vivo, mais valioso, assim como a vida. Porque esse apego que a gente tem pela nossa identidade, pela nossa importância, por tudo que a gente tem,
ele também nos escraviza. Então é uma liberdade você descobrir que você pode apenas lutar pela sobrevivência e que o que tem de valioso mesmo é só a vida em si. E viver o presente, não ficar remoendo o passado e imaginando o futuro. Todas as vezes que a gente está se dedicando a isso, a gente está desperdiçando a nossa vida. Então eu aprendi a importância de viver o presente. E esse é um dos passos do livro. E sim, até quando eu morrer, eu vou sentir medo, isso é natural. Mas o que eu não quero? Que medo que eu não quero sentir? É do inexistente, é do imaginado, que é a ansiedade crônica que domina a nossa sociedade. As pessoas vivem com medo de coisas que não estão acontecendo com elas. Então, o medo saudável, legítimo, é o medo da ameaça real, que é rara. Até mesmo na guerra. Se a gente ficasse sob ameaça real o tempo inteiro, a gente não cobriria a guerra, não conseguiria cobrir. Mas mesmo num lugar violento como o Brasil, é possível viver calmamente, tranquilamente, desde que você não fique imaginando o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente organiza o que tem para organizar, planeja o que tem para planejar, sabendo que a gente está fazendo só a nossa parte e sem a ilusão do controle. A ilusão do controle gera ansiedade e medo. Descansar na incerteza, aceitar o acaso e aceitar a nossa fragilidade, que são esses depoimentos, né, o da Elisa, principalmente, você ser confrontado com a sua fragilidade. Isso é muito saudável, é muito bom saber que a gente é frágil, que a gente não é onipotente, que a gente é pequeno, que a gente faz só a nossa parte. Tudo isso é libertador e dá coragem.